Olá, meu nome é Fátima Silva, eu sou Life Coach e eu sou especializada em inteligência emocional. E esta aula aqui, ela foi preparada para te falar sobre o poder da família. Porque, gente, quando eu começo um processo de coaching com a pessoa sempre traz a família. O que é sempre trazer a família? Ah, porque o meu marido. Ah, porque minha esposa. Não, geralmente os homens trazem o trabalho. Mas sempre tem. Ah, porque minha mãe. Ah, porque meu pai. Ah, porque você não conhece meus irmãos. Família é a base de tudo. Mas eu quero te falar que tem como nós termos uma vida familiar feliz e contente. Seja muito bem-vinda a essa aula. Obrigada por abrir um espaço na sua agenda, por abrir um espaço no seu dia para assistir essa super aula de inteligência emocional. Meu nome, como eu falei, é Fátima Silva. Eu sou especializada em inteligência emocional. Como que eu me especializei nisso? Eu sempre fui apaixonada por histórias de vida. Sempre, sempre. Quando eu vejo, assim, um filme, quando ele começa assim, baseado em fatos reais. Nossa, até arrepia. Sempre. Eu sempre fui apaixonada por histórias de vida. Quando eu começo a conversar com uma pessoa, eu começo a perguntar, de onde você veio? Como que aconteceu? Como que vocês começaram a namorar? Como que você chegou nisso? Como que você chegou naquilo? Então, eu sou apaixonada por vidas. E foi quando eu entrei no processo de cura emocional na minha própria vida, foi quando eu iniciei este processo, foi que eu descobri o meu verdadeiro propósito nessa vida, que é te ajudar a superar os seus traumas, a curar as suas feridas. Então, vamos lá. Maestria emocional para um relacionamento familiar feliz. O que seria isso? Para falar sobre isso, eu preciso te falar sobre a origem das nossas emoções. As nossas emoções, elas são criadas desde o dia que a gente nasceu. Na verdade, eu ouso afirmar que foi desde o útero, desde o ventre das nossas mães, que as nossas emoções começaram a ser formadas. Por quê? Tá vendo o cérebro? O cérebro, a primeira parte que se forma nele são as emoções. Né? Por isso que fala assim, que é quando a mulher está grávida, para ela não passar por muito estresse, para ela permanecer calma, para você ter mais paciência com ela, para você dar muito amor para ela. Por quê? Porque ela passa direto para o feto. Para a criança, feto, acho tão feio falar feto. Ela passa direto para a criança. Como que ela passa isso? Através de emoções. E quando a gente está sentindo alguma coisa, a gente sente aonde? Na pele, no nosso corpo. E a criança sente isso. E como a primeira parte que se forma é emocional, é tudo muito forte. Então, a criança, o bebê, ele ainda não sabe dar nome para o que ele está sentindo. Mas ele já sente desconforto, quando ela está com fome. Grita, chora, esperneia quando está com dor. Por quê? Porque está sentindo algo estranho. E até falando isso, eu lembro que uma vez eu tinha uma amiga, ela estava grávida, e o marido, ele era um tanto grosseiro com ela. Mesmo durante a gravidez, ele era bem grosseiro. E eu acompanhei muito ela durante a gravidez, muito mesmo. Quando esta criança nasceu, veja bem, ele não ficava sozinho com o pai. Ele ficava super estressado quando ele ficava com o pai, ele chorava, ele protestava, ele não queria o pai, porque o pai em nenhum momento da gravidez se aproximou da mãe, ou seja, se aproximou da barriga. Eu, pelo contrário, né, peguei, mimava e tudo, e comigo ele ficava super bem, super bem. Então eu costumava falar que ele me reconhecia desde o ventre. E isso é muito verdade. Então é só você parar para pensar, se você já tem filhos, pensa nisso, quais foram as afirmações que essa criança teve para ela se relacionar positivamente com você, com seu marido, com os tios, com os primos, certo? Então é importante você entender isso. A gente vai falar muito sobre a origem das nossas emoções. Porque quando a gente está na fase adulta, que a gente está passando por algo muito complicado, a gente sempre volta na infância para entender a origem daquela emoção. Por quê? Primeiro se forma o lado emocional e só lá pelos 8 anos de vida que o seu córtex começa a ser formado. O córtex é o seu lado racional.
que ele começa a ser formado. E ele termina quando? Com 25 anos. E você aí se achando maduro com 17. Não, tem sim, tem sim. Tem muito menino de 17 anos, muita menina de 17 anos já são bem maduros. Comparado a outros que têm 30 e mentalidade de 10 anos, né? A gente tem de tudo. Por que é importante você entender a origem das suas emoções? Porque se você não foi treinado emocionalmente na infância para lidar com frustração, com perda, com rejeição, com amor, com ódio, com raiva, com ira, isso está se refletindo na vida adulta de uma maneira muito negativa, tá? Calma, essa palestra vai terminar bem, essa aula vai terminar bem. Então, origem das nossas emoções. Por que é importante você entender isso? Porque as nossas emoções, elas fazem um eco. Para dar um significado às nossas emoções atuais, o nosso cérebro busca no passado qual sentido dar para esta emoção. Então, se eu estou passando por uma situação semelhante, ele vai falar assim, você já sentiu isso antes? Isso que você está sentindo é rejeição. Isso que você está sentindo é tristeza. Isso que você está sentindo é alegria. Por exemplo, criança sabe o que é jogo de futebol? Não sabe? Mas se o pai é fanático pelo Corinthians... Nossa, por que eu dei o exemplo de Corinthians? Mas vai ficar o exemplo, eu não torço para nenhum time mesmo. Vou pegar o Corinthians, que é mais comum. Se o pai é fanático pelo Corinthians, a criança, ela vibra, ela torce, e ela usa a camisa, e ela sabe o nome dos jogadores, e sabe o técnico, e sabe... Por que ela sabe tudo isso? Porque ela aprendeu com o pai a gostar muito daquele time. Então, quando ele vê um jogo do Corinthians, ele olha lá para o passado. Ah, aprendi com meu pai que o Corinthians é o time. Corinthians é o que há, então vou torcer para o Corinthians. E a mesma coisa, eu vou falar no próximo slide sobre a escolha do cônjuge. Calma, a esperança. Por que é importante você entender eco? Vamos supor se você é mulher e está me ouvindo, você começa a analisar o seu cônjuge e fala assim, ele é igualzinho o meu pai. Tanto na parte positiva quanto negativa. Nossa, eu estou me comportando que nem a minha mãe. Minha mãe que fazia isso com meu pai. É muito comum no processo de coaching eu ouvir isso. Nossa, eu estou fazendo com ele como a minha mãe fazia com meu pai. Por quê? Porque conforme nós nos desenvolvemos, nós crescemos dentro de uma casa, certo? Então, eu vou usar aqui o exemplo de pai e mãe. Então, você olhou para o seu pai e pensou assim, marido tem que ser assim. Aí, vamos supor que seu pai era um homem super abusivo com a sua mãe. Aí, quando você cresceu, você casou com um homem abusivo. Porque lá no seu subconsciente, lá no límbico ficou gravado, marido tem que tratar assim a esposa. Logo, quando eu escolher um marido, ele tem que me tratar assim. Esposa se comporta desta maneira com o marido. Porque você olhou para sua mãe como ela tratava o seu pai. E aí você pensou assim, eu tenho que achar um marido assim. Aí você vai falar, não, Fátima, o meu marido é ótimo, não tem nada a ver com meu pai. Que bom, você olhou e falou, não é esse tipo de marido que eu quero para mim. Eu vou fazer uma escolha diferente. Pode acontecer também, mas é muito comum que pelo menos, pode não ser tudo, mas tem características semelhantes. Por quê? Porque a família é a fonte onde nós descobrimos o amor. Eu e você, nós nascemos para sermos amados. Nós nascemos para pertencer, tá? Então, o seu primeiro contato com isso, com o amor e pertencimento, é a família. Então, você sempre está buscando jeitos de ser amado na vida adulta, como você foi amado na infância. Qual é o problema? Quando você não corrige esse eco. Se você teve uma infância muito sofrida, você está repetindo isso na fase adulta, porque você não aprendeu a ser amado de uma maneira positiva, de uma maneira saudável. E pode ser que você tenha escolhido o seu cônjuge baseado no erro, tá? Olhou lá para o pai, rejeito o meu pai, mas como eu amo, como lá no fundo do coração,
Ele é o meu pai e eu amo este pai, então eu vou buscar resolver este relacionamento com ele, me envolvendo com uma pessoa semelhante a ele. Pode não ser em tudo, mas eu tenho certeza que se você olhar para o seu cônjuge, se você olhar para o seu marido, se você olhar para sua esposa, vai falar, caramba, casei com a minha mãe. Não é que funciona? Ó, eu atendi o seguinte caso. Eu faço atendimentos individuais, né? Eu atendo homens e mulheres, mas o exemplo que eu vou te dar aqui são de mulheres. Eram atendimentos individuais, tá? Então, em um determinado momento, eu atendi uma mulher que ela veio com a mesma queixa. Eu não aguento mais ser o homem da minha casa. Eu não aguento mais. Eu quero que ele seja o homem da casa. Ele parece criança. Quando ele está em casa, é como se ele fosse meu filho. Eu tenho que ficar tratando ele que nem eu trato os nossos filhos e tal. Tá, vamos entender esse sistema familiar. Por quê? Porque toda família é um sistema. É um pai, a mãe e o filho. Quando eu desenhei com ela, o que ela viu? Que ela tinha saído da posição de mãe, ela tinha ido para a posição de pai. Como o pai perdeu o lugar dele, ele foi para onde? Para a posição de filho. E aí, tem pai que vai para a posição de filho mais velho, de filho mais novo. Depende da dinâmica familiar. Mas por quê? Porque só cabe, é lei da física. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Não existem dois pais numa família. Não existem duas mães. Só que a mulher, quando ela se desdobra para ser mãe e ser pai, pegar todas as funções de pai, pegar todo o papel de pai, o pai ele tem que sair daquela posição. E ele vai para onde? Para o filho. Também já tive um atendimento que a mulher falou assim, nossa, ele está sendo meu pai. Ela reconheceu que ela estava indo para a posição do quê? De filha. Beleza, mas deixa eu voltar para esse caso aqui da mulher. Então, ela percebeu isso. Quando ela percebeu isso, ela falou, nossa, tá errado. Aí eu perguntei para ela, o que você pode fazer para ficar só no seu papel de mãe? Ela, o quê? A partir de hoje? Então, ela tomou várias decisões. Ela teve que abrir mão, sim, de algumas coisas, para ela ir só para o papel de esposa e ficar no papel de mãe, mãe e esposa. Era isso. Quando ela saiu deste papel de pai e ela começou a chamar ele para a responsabilidade de pai, ele automaticamente foi para a posição de pai e se tornou o marido que ela tanto queria. Ele passou a fazer tudo que ela reclamava sobre ele. Ah, porque ele não faz isso, porque ele não se preocupa com aquilo, porque... Tudo que ela reclamou dele foi solucionado. Por quê? Porque ela ajustou o papel em casa. Ela abriu mão, né, dessa função que realmente não era dela. Este foi um case super de sucesso. Maravilhosa. Dei vários parabéns para ela. Outra mulher na mesma situação. Na mesma situação. Ai, porque eu tô cansada, porque isso, porque aquilo. Beleza, como que é a dinâmica na sua casa? Ai, eu pareço a mãe dele. Gente, é a mesma reclamação. É a mesma reclamação, não muda. Ai, porque ele não faz nada, porque ele não cuida, porque não sei o quê, porque eu que tenho que dar bronca, eu que tenho que fazer tudo, ele não educa, parece mais uma criança. Tá, desenhei também o sistema, mostrei, ela viu que ela estava desempenhando também a função de pai. E ela teve o mesmo confronto. Querida, você tem que ficar só ser mãe. O que você pode fazer só para ser mãe? E deixar que seu marido assuma, então, o papel de pai. Que você quer que ele assuma. Porque ela queria. É pesado ocupar dois papéis. É muito pesado. A gente mal dá conta de um, vai querer dois. Aí ela respondeu para mim assim, ah, não. Mas se eu deixar, eu perco o controle. Então, ela não queria resolver uma situação. Ela queria saber como ela continuava tendo controle sobre tudo e sobre todos, e como ela poderia manipulá-lo para ele fazer o que ela quer. Era muita loucura, assim. Tanto que o processo dela demorou um pouquinho mais, até cair a ficha dela que isso que ela estava querendo, essa mania de controle, ela é altamente destrutiva. Então, o que eu quero falar para você? Que esse lance do eco das emoções, uma pessoa, quando ela é confrontada com a verdade, nossa, minha mãe fazia isso com meu pai.
Nossa, é verdade. Deixa eu ajustar, deixa eu fazer diferente na minha história. A sua história pode ser diferente. As coisas mudam, porque você decidiu fazer diferente. Então, para em você. Toda a dor, toda a destruição, toda a maldade parou em você. Essa outra pessoa que não quis abrir mão, ela infelizmente, por um bom tempo ainda, sofreu, porque a gente não dá conta do outro, a gente só dá conta da gente. Então, o que eu quero te falar? A esperança. Tem como você ressignificar o seu casamento. Como? Mudando você. A pessoa que tem que mudar é você que está me assistindo. Porque se você está me assistindo, significa que este assunto importa para você. Se importa para você, é de você que eu quero cuidar. Ah, Fátima, e a minha esposa? Ai, Fátima, e o meu marido? Eles vão chegar aqui ao ver a sua mudança. Mas a mudança que você tanto quer tem que começar em você. Como esta mulher que olhou e falou, poxa vida, eu tenho que mudar. E ela mudou. Como essa aqui, que demorou um pouquinho mais para ela entender que tinha que mudar, mas ela também mudou. Então, você que está me ouvindo, você pode mudar. Há esperança. Quando nós curamos as nossas feridas emocionais, quando nós revisitamos a nossa infância e falamos, poxa, eu entendi errado. Essa emoção não era para ser assim, isso não era para ser assim, pode ser diferente, eu consigo ter um novo fôlego de vida, eu consigo fazer novas escolhas. Por que essa tão rápido mudou de escolha? Ela mudou tão rápido porque ela viu que ela era capaz e que era isso que ela mais queria na vida. 3 meses depois, recebo áudios e mais áudios dela falando, casei com um homem incrível, meu marido é maravilhoso, é tudo que eu sempre pedi a Deus. A outra, meu marido está mudando, é aos poucos, porque assim, ela foi abrindo a mão do controle. Mas tudo muda quando você muda, e a sua percepção que eu quero mudar. Então, para você ter uma vida familiar feliz, eu vou te ensinar agora a ter uma conversa positiva. Como que você tem uma conversa positiva? É quando você assume a responsabilidade pelas suas emoções, tá? Então, vamos pensar no seguinte. Você quer muito que ele faça tal coisa. Nunca comece a conversa atacando. Nunca, nunca. Sabe o que é nunca? Nunca comece a conversa com você sempre... Você... Nossa, é porque você, né? Ó, escuta aqui, deixa eu te falar. Já começa acusando, estressando com a pessoa, brigando com ela. Não faça isso. Tenha uma conversa positiva. Para você ter essa conversa positiva, primeiro você tem que ter um diálogo interno de o que eu gosto nessa pessoa. O que eu gosto nessa pessoa? Gente, é impossível você se relacionar com alguém e não gostar de nada sobre ela. Uma coisa positiva você tem que achar nesse cidadão aí com quem você casou. Até mesmo com seu filho. Essa conversa positiva vale para todo mundo. Mas como a gente está falando neste vídeo sobre família, então se é com seu cônjuge, o que você gosta nele? Fulano, eu gosto tanto quando você... tal. Mas eu notei tal coisa. E isso me incomoda. A gente pode conversar sobre isso? Pronto. Olha, eu estou incomodada. Ó, primeiro, sempre positivo. Fulano, eu gosto disso, eu gosto em você, eu vejo em você. Então, sempre afirme uma qualidade. E tem que ser verdade, tá? Tudo que você afirmar de qualidade tem que ser verdade. Por quê? Porque se for mentira, vai cair por terra em pouco tempo. E ele vai saber que está sendo manipulado. E não é legal. Então, por isso que você tem que buscar algo que você realmente goste. Combinado? Fulano, eu gosto disso, disso, disso em você. Mas, quando você tem tal comportamento, isso me incomoda. A gente pode conversar sobre isso? Pronto, você vai ter uma pessoa 100% para te ouvir. Homem, se você fizer isso com a sua esposa... ela casa com você de novo. Vixe, ela tira a casa, comida e roupa lavada com gosto.
Por quê? Porque mulher gosta de se sentir querida desse jeito e homem gosta de se sentir respeitado. Então, quando você começa um diálogo positivo, você está trazendo a existência e você está afirmando a pessoa, meu, eu gosto de você. Eu quero que este relacionamento aqui dê certo. Eu quero que isso daqui funcione. E para isso daqui funcionar, tem isso aqui que eu gostaria de conversar. É possível? Gente, isso resolve qualquer assunto. Se você vai falar com o teu filho, você tem que chegar nele e falar assim, filho, eu gosto tanto isso e isso em você. É tão legal quando você faz isso, isso e isso. Mas olha, tem isso daqui que está me incomodando. Como que a gente pode resolver isso? E fala, tamo junto. Eu quero saber o que eu posso fazer também para te ajudar nisso, né? Para melhorar isso. Isso é o quê? Primeiro, quando você faz dessa maneira, você está assumindo a responsabilidade pelas suas emoções. Por quê? Porque a emoção é sua. É você que está sentindo. É você que está feliz, é você que está triste, é você que está desanimado, é você que está empolgado. Então, assim, poxa, fulano, eu gosto tanto de, né? Eu estava pensando, será que a gente poderia passar férias em tal lugar? Eu sempre quis conhecer esse lugar. Me faria tão feliz. Pronto. Nossa, você nunca faz o que eu quero, né? E nananana. Nossa, mas comprar aquele carro você comprou, né? Nossa, não. Deleta a reclamação da sua vida. Quer ser feliz? Diálogo positivo. Combinado? Precisar de ajuda? Me chama. E por que tudo isso é importante? Porque você precisa criar os seus filhos de uma forma diferente. Até aqui eu falei sobre o eco das emoções, como as nossas emoções são formadas, por que você escolheu o seu cônjuge, como ter uma conversa positiva. E agora eu quero que você desenvolva sua inteligência emocional para você poder educar o seu filho com amor e justiça. Por quê? Porque você pode estar replicando no seu filho o que você aprendeu dos seus pais. E talvez os seus pais tenham sido muito duros com você. E você acha que o único jeito do seu filho aprender nessa vida é sendo duro com ele. É sendo dura com ele, é sendo exigente. Não, eu aprendi assim. Certa vez eu atendi uma pessoa que ela estava bem chateada com o filho. Ele não me obedece. Ela já começou a sessão assim, estressadíssima. Ele não me obedece, porque ele tem que me obedecer, obedecer, obedecer. Eu falei, calma. Como você foi criada? Gente, a gente sempre volta para a infância. Porque ela estava muito ferida. Por quê? Porque na fala dela, ela falava assim, nossa, eu nunca faria isso com meu pai. E falou. Ai, porque ele me desobedeceu, minha mãe nunca aceitaria isso. E como você foi educada? Ela é filha de militar. Logo, ela aprendeu que sim, senhor, senhor. Ela não tinha jeito de dialogar com o pai, de falar agora não, eu vou daqui a pouco. Ou ela ia, sabe? Então foi isso que ela aprendeu, obedecer sem questionar. Com o quê? Com vara, na força bruta. Só que agora o filho dela, porque ele se sente muito amado por esta mãe, ele fala, ah, mãe, agora não. Ou nem fala, né? Só deixa. Eita, não fiz. Deixa eu correr atrás do prejuízo. Então, por que você tem que resolver a sua infância? Por que você tem que desenvolver a sua inteligência emocional? Para você não machucar os seus filhos da maneira que você foi machucado, da maneira como você foi machucado. Né? Tem muito homem que não teve diálogo com o pai. O pai trabalhava muito, trabalhava fora, o pai não tinha tempo para o filho. E agora que ele tem um filho, ele não consegue se conectar emocionalmente com o filho. Por quê? Porque ele aprendeu que pai e filho tem que ser distante. Eu já te dou a comida. O que mais você quer? Já pago essas coisas, já te dei o videogame novo. Pai, mãe, o seu filho quer a sua presença antes de qualquer coisa. Ele quer saber que ele é amado por você. Eu e você nascemos com uma necessidade profunda de amar e pertencer. Seu filho é a mesma coisa. Ele quer saber que ele pertence a essa família, que ele é amado, que ele é querido. Então, eu quero te motivar a criar filhos saudáveis. Para isso, você precisa revisitar
a maneira como você foi criado. Talvez você tenha mudado algumas coisas, mas você se curou 100% para você poder amar os seus filhos livremente. E amar, o que eu digo, gente, não é mimar, tá? Não é encher o seu filho de presente. Ah, eu não tive nada na minha infância, agora eu vou construir um castelo para esse filho. Não! Pelo amor de Deus, não faça isso. Porque ou coisa insuportável é criança hipermimada que tem tudo e nunca ouve não. Seu filho precisa ouvir o não. Ele precisa saber que tem regras, ele precisa saber que tem limites, mas ele tem que saber que em todo este processo do não, do limite, da regra, ele é amado. Você diz não para ele porque você o ama. Filho, entendi a sua dor, mas eu te amo tanto que eu sei que o melhor para você agora é te dizer não. Ai, pai, mas tá doendo. Chora, filho. Olha, deixa eu te contar quando eu ouvi um não. Deixa eu te contar. Você tem que preparar o seu filho para ser um adulto saudável, para que ele não tenha os mesmos traumas que você. Ele vai ter traumas? Claro, né, gente? Perfeição só no céu. Mas os traumas dele vão ser positivos no sentido de ele saber o que é uma frustração, ele saber ouvir não, ele saber recomeçar. Combinado? Então, eu quero te motivar a desenvolver a sua inteligência emocional para educar o seu filho com amor e justiça. E não mais com o eco do passado. Ah, eu aprendi assim mesmo. Nossa, apanhei tanto, nunca fiquei traumatizado. Me conta aí como que tá seus relacionamentos interpessoais hoje. Me conta o quanto você se ama. Quando a gente nasce, a gente não se ama. Mas eu começo a me amar no tanto que meu pai e minha mãe falam que eu sou amável. Me conta. Me conta. Eu quero te motivar a ter uma vida que gera vida. Comece a praticar a inteligência emocional ainda hoje. Você é o protagonista da sua vida. Quando você tem inteligência emocional, protagonismo da vida, gente, não é assim, nossa, eu sou egoísta, nossa, eu que mando, eu sou o rei. Não. Poxa, eu não sou mais controlado pela dor do passado. Eu não sou mais controlado pelo bullying que eu sofri na adolescência. Eu não sou mais controlado por aquele casamento que não deu certo. Eu não sou controlado pelo humor do meu cônjuge. Tá tudo bem. Eu sei lidar comigo e com o outro de uma forma positiva. Isso é protagonismo. Este é o verdadeiro protagonismo da vida. Esta aula, essa palestra fez sentido para você? Você quer saber como que eu posso te ajudar mais? Como que você pode aprender mais? Você pode fazer o meu curso, Maestria Emocional para um relacionamento familiar saudável. O que você vai aprender nesse curso? Tudo que eu falei aqui, só que de uma forma mais profunda, de uma forma mais intensa, de uma forma mais assertiva. Eu quero te ajudar a ter uma família feliz, porque família é a base de tudo. Talvez a sua família de origem não foi perfeita, mas em você pode existir mudança, em você pode ser diferente. Obrigada por me assistir até aqui. Se eu puder te ajudar em algo mais, se você quiser saber mais sobre esse curso, me manda uma mensagem, vai ser um prazer te ajudar. Um super beijo e até mais.